Eu sou o professor Viegas, esse é o ViegasCast, o podcast do professor, e o convidado de hoje é o professor Linaldo Oliveira. Ele é professor de biologia, de ciência. Peguei essas informações no teu Instagram, daí tu me corrige, né? Professor de biologia, de ciências, tem mestrado em ecologia e conservação, é da Paraíba, né? E pelo que eu entendi, tu é professor de ensino fundamental. Boa tarde, professor. E médio Boa também. tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos que estiverem nos acompanhando, ou que for nos acompanhar depois, né? For assistir no YouTube, que depois eu posto vídeo no YouTube também, né? Bom dia, boa noite, né? A hora que a pessoa for assistir, né? Então, antes disso, eu vou colocar aqui a intro para mim não esquecer e depois a gente começa o nosso bate-papo. Então tá, professor Rinaldo, os cachorros participam da minha live aqui de vez em quando, né? Então, coisas que faz parte do ao vivo, né, Rinaldo? Fica bastante biológico. Não tem o que fazer, né? Professor de biologia me entende bem aí, né? Eu vou passar a palavra então para ti, professor Linaldo, se apresentar aí, falar, né, da tua formação, né, como é que são as tuas aulas, em que escola que leciona, se trabalha com escola pública ou escola particular, ou ambas, né, estadual, municipal, um pouco o pessoal te conhecer aí, e aí depois a gente entra aí no bate-papo sobre a premiação, né. Mas só antes de esquecer, né, o nosso tema de hoje, justamente que esse professor Linaldo, é o professor que recebeu, né, o prêmio Educador Nota 10 em 2022. Então, nós também vamos entender como é que funciona essa premiação, né? Então, vou passar a palavra aí para o professor Linaldo e a gente vai seguir com o nosso bate-papo. Bem, boa tarde a todos. Eu me chamo Linaldo Oliveira, tenho 26 anos, sou professor da Escola Municipal Iraci Rodrigues de Farias Melo, aqui da cidade de Mogeiro, no Agreste Paraibano, no interior do Agreste Paraibano. Eu dou aula na escola pública, que é o Iraci, mas também trabalho em escola privada, que é a Escola Dom Bosco, na cidade vizinha, onde eu leciono ao médio, e em ambas o fundamental entre os 8º e 9º anos. Eu possuo graduação, sou bacharel e licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual da Paraíba, e também sou mestre em Ecologia e Conservação pela mesma universidade. Eu fiz, e provavelmente farei meu doutorado lá também. É quase que a minha casa, onde eu faço a minha escola acadêmica lá. Então, eu comecei no Iraci há 5 anos, né? E é a escola em que eu me formei. A minha turma foi a pioneira da escola Iraci Rodrigues. Ela tem 16 anos de fundação e começou com a minha escola. Eu entrei em 2005, me formei em 2009 e em 2018 retornei como professor de lá. Então, eu tenho uma história bastante entrelaçada com a Iraci Rodrigues. Em linha de pesquisa, academicamente, no mestrado eu trabalhei com conhecimento ecológico local, trabalhei com a comunidade dentro de uma área de conservação de catadores de ostras, onde eu investigava o conhecimento ecológico deles sobre as ostras, eu convivia na comunidade com eles, desenvolvia experimentos, e essa injeção etnobiológica foi o que também me inspirou ao desenvolvimento do projeto do Educador Nota 10. Tu sabe, tu falou em ecologia, agora me deu até uma nostalgia aí, né? Porque eu fiz engenharia agrícola, né? E eu fiz botânica, né? Não me lembro mais nada, para ser bem sincero, né? Fiz uma cadeira de botânica e fiz uma cadeira de ecologia, sabe? Foi muito legal porque as minhas aulas eram dentro do museu mesmo. Tinha umas salas lá dentro do museu, então a gente tinha aulas lá e foi uma experiência bem diferente, assim, e bem legal, né? Então, eu gosto muito dessa parte aí, né? Não foi uma área que eu me direcionei, mas achei bem interessante na época que eu cursei, né? Eu separei, então, Rinaldo, alguns vídeos para entender um pouco, né, como é que é, eu procurei na internet, acabei encontrando no YouTube, né, como é que é essa premiação aí que tu ganhou, né? Então, eu separei em várias partes para a gente ir, vou colocando ali, vou fazendo as perguntas para ti e tu vai comentando aí, né, como é que foi a situação. Então, a primeira aí é mais, então, a introdução do evento aí,
sobre o projeto, né? A gente sabe que se tem uma coisa que as crianças e jovens gostam é de super-heróis, os personagens de gibi, desenho animado. Lá no estado da Paraíba, no município de Mojeiros, o professor Linaldo usou a ideia dos Pokémons para estimular a turma dele do 9º ano do ensino fundamental a conhecer e a explorar a cultura e a diversidade da região. Os alunos e alunas fizeram entrevistas remotas com a comunidade e criaram as suas próprias criaturas, com base nos causos dos moradores da cidade. A atividade deu origem a um e-book e a muitas reflexões que a gente vai ver agora no projeto Um Ensaio Biocultural. Olha que chique aí, a Ana Annenberg, né? Eu não acompanho mais a Globo, mas eu me lembro dela, né? Me lembro. Então, assim, achei muito interessante isso. E aí ela fala do nome, né, do projeto e tal, na qual tu concorreu, né? Então, a primeira ideia é a gente entender como é que funciona esse prêmio, por onde vem. Eu vi que é pelo Provir, né? Até eu coloquei o link ali, eu pedi para minha assessora aí colocar o link do Provir, acho que é, né? Queria entender como é que funciona essa premiação aí e como é que os professores participam dela, né? Fazem uma inscrição, como é que é esse processo aí? Quem realiza o Educador Nota 10 é a Fundação Victor Tivita, que é a fundação que é responsável por várias marcas como a Editora Abril, a Veja, entre outros. Então, ele é um prêmio que já acontece há 25 anos, né? Tecnicamente, a nossa edição agora ela seria a edição de prata do prêmio, mas com a pandemia houve um atraso de premiações. Então, ele abre anualmente, né? É um prêmio de cunho nacional. Hoje, ele é considerado o maior da educação básica brasileira. Ele é associado ao Global Teacher Prize, que é considerado o Oscar da educação mundial. Ele é associado a esse prêmio desde 2018. E, anualmente, a Chivita ela produz uma leva de conteúdos que sinalizam a liberação desse prêmio. Bem, basicamente, ele aceita a nível nacional todos os professores, tanto de escola básica, pública quanto privada, desde que não tenha nenhuma ligação com a fundação, entre outras coisas, tem todo um cunho político para que todo o processo ele seja extremamente justo, né? O professor precisa ser formado na sua área, ele não pode estar em desvio de função, então tem todas umas questões. Mas a base do prêmio é a formulação de um projeto que você precisa desenvolver dentro do componente curricular a qual você seleciona. Então, inicialmente, você desenvolve o projeto e, na primeira fase, você o submete no formulário da inscrição. Então, de todos esses projetos, serão selecionados inicialmente o que são considerados 50 finalistas. Então, na minha edição, nós tivemos 2.500 projetos do Brasil inteiro inscritos. Dentre esses 2.500, 50 foram considerados finalistas para poder concorrer à próxima etapa dos 10 vencedores. Como é que esse processo acontece? Se o nosso projeto ele passa pelo primeiro crivo, uma academia de selecionadores entram em contato conosco e nós passamos por diversas entrevistas, são especialistas da área de grande renome nacional, e eles entram em contato conosco, solicitam material, conversam, nos questionam, analisam as nossas respostas, os nossos materiais, a fim de comprovar que, de fato, nós fizemos aquilo que nós afirmamos fazer, porque a fundação ela é extremamente séria, extremamente correta, e como o prêmio ele é um de maior renome nacionalmente atualmente, então todo cuidado é extremamente minucioso. Claro. Então, passamos por esse primeiro processo, esse primeiro crivo, e aí são eleitos os 50 finalistas. Desde 50 finalistas, esses 50 projetos passam por uma nova academia de selecionadores e deles são retirados os 10 vencedores. Ou seja,
dentre unicamente os 50 que foram extraídos dos 2.500, no meu caso, nós temos 10 vencedores que recebem o título de educador nota 10. Porém, aí nós viajamos para São Paulo uma semana antes da premiação, porque nós temos agenda. Porque aí os 10 vencedores defendem os seus projetos para uma banca de jurados que vai exclusivamente escolher o educador do ano, que é um prêmio extra sobre o educador nota 10. Então, assim, tem 10 educadores nota 10 e um vencedor, né, entre esses 10. Isso. Os 10 vencedores nota 10, eles já são considerados vencedores, porém o educador do ano é um prêmio de destaque dado a um dos 10. Tá. Então, no meu caso, eu recebo... Vou até pegar o troféu para te ver. É que nem fosse os indicados ao Oscar e o vencedor do Oscar, mais ou menos isso. No meu caso, eu recebi o educador nota 10, o troféu, isso foram nós 10 que recebemos. Eu vi no vídeo. Recebi o troféu do educador do ano. Então, para que a gente receba o troféu do educador do ano, nós precisamos passar por um novo crivo de seleção. E daí a gente defende, argumentamos o nosso projeto. E a banca de jurados lá escolhe dentre os 10 educador do ano. Porém, isso é em São Paulo. Isso em São Paulo. Tu teve que ir viajar para... E aí, o que acontece? A organizadora paga as despesas para a pessoa ir. Nós não temos despesas de absolutamente nada. Do quarto ao mínimo cafezinho que a gente toma no hotel, a fundação é toda e completamente responsável. Que legal. É muito glamouroso, sabe? É um movimento que de fato... Que é para realmente, assim... Como é que eu vou te dizer, assim... considerar esses professores, né? Isso. Valorizar esses professores, né? Que estão fazendo... participando desse projeto. Mas eu queria te perguntar, assim, também, como é que... Tu já conhecia, né, essa seleção antes? Ou alguém te disse, não, Linaldo, tem uma concorrência lá de projetos, lá uma avaliação de projetos, uma seleção, e eu acho que o teu é interessante aí, ou tu viu o projeto e depois não vou elaborar uma coisa para concorrer, ou não foi assim? Tu realmente já tinha feito o projeto e depois tu incluiu? Naturalmente, eu já tenho nas minhas metodologias a utilização da aprendizagem baseada em projetos. É uma didática que eu realmente uso anualmente. Então, assim, eu conheci o Prêmio Educador Nota 10 porque um dos parceiros do prêmio de mídia é a Rede Globo. Então, ele tem um alcance midiático muito incrível, né? Eu conheci ele no ano 2019, né? Foi o ano em que eu tive a primeira experiência na minha escola. E eu confesso que eu tinha 22 anos na época. Eu disse, eu não posso, um jovem de 22 anos, começando na carreira agora, querer concorrer a algo assim. Mas eu já desenvolvo o projeto na escola porque isso me dá uma visualização muito mais coerente do aprendizado dos meus alunos. Então, eu me inscrevi pela primeira vez no Prêmio Educador Nota 10 por experiência no ano de 2020, durante a pandemia, e daí não passei na seleção. No ano seguinte, já conhecendo todo o esquema, porque o prêmio ele tem um site e tudo mais, onde tem uma central de dúvidas, é extremamente organizado. Então, no ano 2021, eu tinha a pandemia, eu estava muito preocupado com o aprendizado dos meus alunos, porque a gente estava na frente de uma câmera e a gente não conseguia ver, porque nós não tínhamos mais aquele contato com o meu aluno. Então, quando chegou no período das aulas de ecologia, e eu já trabalhava no mestrado dessas questões de conhecimento ecológico, eu achei muito interessante explorar a caça, que é uma realidade do meu município aqui, passado de pai para filho, essa prática, esse conhecimento que é rico. Qual é o município? Mogeiro. Mogeiro. Isso. Como é um Mogeiro, município, é um município pequeno, assim? Sim, pequeno.
Mogedo só tem 13 mil habitantes. Eu tô te perguntando porque eu vi as imagens, depois a gente vai colocar ali, né? Eu vi as imagens e vi que tu tinha onde explorar, né, esse teu projeto, né? Porque tu tinha a fauna e a flora ali para. Não sei se estou falando besteira, né? Mas, mas imagino que é isso, né? Então tu tinha ferramenta na mão ali. Por exemplo, não é o cara aqui em Porto Alegre querer fazer um projeto, já vai ficar um pouquinho mais difícil, né? Veja, meu pai foi um dos entrevistados, porque a minha irmã era minha aluna no ano passado. E meu pai caça, né? Ele aprendeu com meu avô, porque as raízes são... Passei muito por isso, de ter sobrinho, de ter... O meu filho foi meu aluno também. Isso é meio complicado, né, Linaldo? Bastante. E daí, como eu tinha isso, e eu já trazia essa experiência do mestrado, né? O meu maior impacto foi um dia, quando eu cheguei pela primeira vez na comunidade de catadores de ostra que eu trabalhava, e aí uma senhora de 70 anos, que tinha anos, mais de 40 anos, extraindo ostra e tal. A senhorinha ainda ia para o mangue, quebrava madeira e tal. Tinha mais saúde que eu, a senhorinha lá. E ela me deu uma aula de ecologia de ostra, que eu disse, caramba, eu sofri 2 graduações, preciso comer zilhões de artigos científicos para entender isso que a senhora aprendeu na prática e sabe muito mais do que eu. Né? Essa é a beleza do conhecimento ecológico local. Por quê? Porque ela experimenta aquilo. Claro. Então, eu vi que seria muito bom trazer isso para os meus alunos e cruzar com os pokémons, porque eu tinha uma cambada de aluno nerd, e eu sou nerd. Se você tivesse a oportunidade de entrar no meu quarto, você já viu as minhas espadas aqui, já ali, a luva do Thanos está na outra parede. Então sim, apesar de eu ser, né, eu ser um cinquentão, eu também sou nerd, eu gosto de cultura nerd, né? Eu vi ali, eu vi. Então foi muito bom para que isso aumentasse a participação dos meus alunos, engajasse a família e tudo mais. E daí, no ano de 2021, a Ativita reabriu o prêmio, porque é um prêmio anual, e foi quando eu resolvi me inscrever novamente. Só que agora, na segunda edição, eu já estava mais maduro em relação à sala de aula, à metodologia. Meus projetos já eram muito mais complexos. A experiência de ter participado antes do prêmio me ajudou bastante a entender o cunho, embora que a minha ficha não caiu até o momento em que eu subi no palco da Sala São Paulo. Eu acho que eu ainda desci sem a ficha ter caído. Levou um tempo para poder entender Imagina. Ô, Linaldo, eu vou colocar então a parte da participação dos alunos ali, onde tu fala do projeto e tal, depois tu acrescenta mais alguma coisa, porque tá bem explicadinho ali, né? Então vamos dar uma olhada aí para o pessoal ver, entender o nível que foi, né, o teu projeto. Imagina uma cidade interiorana do Agreste Paraibano, uma região típica da Caatinga, que é a Escola Iraci Rodrigues de Farias Melo. Apesar de estar na zona urbana, recebe muitos alunos e alunas que moram na zona rural da cidade. Todos os estudantes da série já tinham contato mais próximo ou mais distante com alguém da família ou do bairro que explorava de alguma forma os animais silvestres da região. Já no momento da quarentena, nós começamos assistindo e discutindo a série Cidade Invisível, junto às aulas expositivas sobre os conceitos básicos de ecologia. Fizemos a leitura de um artigo científico escrito por pesquisadores paraibanos sobre o uso de animais silvestres pelas comunidades tradicionais. Os alunos foram convidados a investigar como alguns familiares ou moradores das comunidades exploravam os animais silvestres da região. Com os dados e as entrevistas em mãos, os alunos puderam analisar as informações obtidas em uma aula com a professora de matemática, descobrindo os principais usos comentados e também os animais mais caçados. Os alunos participaram ainda de uma palestra e roda de conversa online com um pesquisador especialista em zoologia cultural. E a partir de todos os dados coletados, cada um desenvolveu o seu Fakemon, uma criação autoral baseada na franquia. Cada Fakemon apresentava uma ficha com características como apta, uso pelos seres humanos e entre outros. Todos os desenhos e fichas foram digitalizados e transformados em um livro eletrônico. A intenção era que os meus alunos entendessem aspectos culturais locais sobre as relações entre as pessoas e a natureza ao seu redor. Antigamente eu tinha uma visão muito deturpada sobre a caça. Eu achava que a
pessoas caçavam porque eram pessoas ruins. Mas me aprofundando mais no projeto, comecei a entender que as pessoas caçavam até para sobreviver. Com essa investigação, cada aluno pôde refletir sobre como a relação entre o ser humano e a natureza é complexa. E a partir do uso de elementos da atualidade, como os fake news, perceberam como sua comunidade está integrada ao ambiente. Tu pode perceber ali que eu dei uma acelerada, né, para ir um pouquinho mais rápido, né? Mas quem quiser assistir o vídeo, né, ao natural dele, né, tem no YouTube aí, né, tem o vídeo disponível. Para o pessoal ter uma ideia ali, mas ver que o pessoal tem realmente o contato, né, com os animais ali, com a vegetação e tudo, realmente é bem in loco mesmo, né? Sim, sim. Foi muito bom, porque assim, quando a gente começou o período pandêmico, ou nós, professores, nos inovávamos, ou a gente ia perder bastante, né? Era aquele campo de... eu brinco com os meus alunos e com meus colegas que no final de 2019, quando eu ganhei o Educador Nota 10 do Instituto Alpargatas, que é uma instituição parceira, eu fui para o congresso e tinha um palestrante que falava de uma educação 4.0, que em 2 anos mudaria o rumo da educação básica, a gente teria que utilizar diversas coisas tecnológicas e tal. E aí, 4 meses depois, em 2020, a educação 4.0 chegou e foi goela abaixo na gente, na reinvenção daquilo que seriam aulas online. Então, eu via que a maioria dos meus alunos, por a gente fazer essas buscas ativas, iam, na hora da aula, estava assistindo a Netflix, ou o Instagram parecia mais atrativo. Então, eu fiz, dá para jogar neste jogo 2 pessoas. Então, o que é que eu queria que os meus alunos fizessem? Eu queria pegar tudo isso que distraía e fazer com que eles aprendessem. Então, se você vai estar na Netflix, filhão, vai sim, mas você vai estar assistindo uma série que vai lhe ajudar a entender o seu conteúdo. Claro. Você vai para o Instagram? Vai sim, meu filho. Então, você vai estar produzindo lá um monte de conteúdo para fazer divulgação científica, para ajudar as pessoas a aprender. Então, a grande chave do meu projeto foi juntar essa característica tradicional, que era uma vivência dos meus alunos, com a contemporaneidade da geração deles. Ou seja, séries, redes sociais, memes, entre outras coisas. Isso. Tu usou o Pokémon ali, né? Isso mesmo. Mas aí tu usou um aplicativo também para eles? Não precisou. A criação deles. Como foi que a gente fez? Eles aplicaram questionários semi-estruturados com os caçadores, que eram membros da família deles e tudo mais. Isso é uma metodologia científica real, usado na etnobiologia. E daí eu fiz uma parceria com a professora de matemática da minha escola, que é a professora Aldri Silveira. Eu já ia te comentar, porque eu vi ali que no vídeo ele fala, né, que os alunos utilizaram a matemática também, então foi um trabalho interdisciplinar, né? Sim. Porque era muito importante que os meus alunos eles aprendessem a analisar os dados, que no caso eram a resposta dos caçadores, e eles mesmos começassem a chegar às suas conclusões. Então, quando aquele meu aluno começou a aplicar porcentagens simples e começou a ver a quantidade de animais que eram caçados, os dias, que tipo de doenças eram tratadas com que tipo de animal, qual eram os tipos que temiam, qual era o que não temia. Então, isso deu uma discussão muito rica entre eles. Por quê? Porque era algo deles. Então, daqui a pouco tinha gente dizendo, meu pai disse realmente que tomou leite de jumenta quando era guri, porque senão ele ia morrer e foi o leite de jumenta que salvou ele. Então, isso é uma injeção biológica muito boa e etnobiológica também para os alunos. E daí, dessa lista de espécies que eles conseguiram, eles escolheram uma dessas espécies e criaram o seu próprio Pokémon, ou um Fakemon, né? Porque não faz parte da franquia oficial, que era baseado na espécie inspiração. Cada Fakemon desse tem, na verdade, uma ficha técnica, e aí, se o Pokémon evoluía, os tipos de ataque, o hábitat, tudo isso precisaria ser construído baseado nas características ecológicas da espécie real. E eu conheci um cara muito incrível durante esse tempo, que foi o professor Elidomar, que ele é lá do Rio de Janeiro, da Unirio, e o cara é
incrível nessas questões de mundo geek e como é que esse mundo geek ele pode ser usado didaticamente para o estímulo da aprendizagem. E, de fato, animes é um campo muito incrível. Porque, na verdade, o que é o Pokémon? O Pokémon é um bicho E é uma tem coisa seu que eles próprio... gostam, né, Linaldo? Sim, sim. É algo que eles gostam, né? Exatamente. Eles analisaram no início, não sei se você conhece, professor, uma série chamada Cidade Invisível, que lançou na Netflix em 2021, que tem uma injeção da cultura brasileira muito forte. Então, vê, o meu aluno agora que estava na Netflix matando minha aula, agora estava assistindo uma série para participar dela. Claro. Então, foi só aliar-se aos velhos inimigos e fazê-los meus amigos, né, durante o processo de ensino. E foi muito gostoso. Agora no Pokémon o cara tinha que sair a caçar o bichinho ali, né? Aí o cara tinha que sair a caçar aquele lagarto que tava aparecendo ali no vídeo, meio perigoso, Não, né? não. Melhor não, né? Não. Aquela parte do vídeo foi uma ideia da Trupe Filmes, que a equipe de filmagem que é enviada para as nossas casas, depois que os 10 vencedores são escolhidos. Então, a equipe de filmagem vem para as nossas escolas para fazer esses mini documentários que são lançados no dia da defesa do projeto e publicamente na cerimônia lá na Sala São Paulo. E aí vocês tiveram uma verdadeira ideia de como é que era fazer parte dessa vida aí de cineastas, de atores aí, porque aí tem toda aquela... Gênios, assim, fora do comum de verdade. E daí a gente conseguiu, porque o pai do meu aluno, o Abraão, que é o que aparece no vídeo, ele se alimenta, quando mais novo, ele tinha essa característica de caçar esse lagarto, que aqui a gente chama de tejo, e tomar com alguma bebida alcoólica, as coisas, açaí e tudo mais. Como é que chama o lagarto aí? Aqui é teju. Teju. Isso. Aqui é teju. Mas tem outros lugares no Brasil que chamam de tejo, tem uma nomenclatura mais variada em relação a isso. Tem bastante desse lagarto aí? Sim. Só que, por questões legais, ele não pode ser caçado, né? Então, como a caça na minha cidade ela é tradicional, ela não é uma caça depredatória, então algumas pessoas ainda fazem, principalmente na zona rural. E como inclusive eu vi no vídeo, desculpa te interromper, mas eu vi no vídeo ali o aluno falando, né, que ele assim, que uma coisa interessante que ele viu é que as pessoas não fazem aquilo por mal, né? É uma questão até de sobrevivência, então assim, não é por maldade e faz parte também, né, da cultura e tal, né? Mas é uma coisa que é do ecossistema todo, né? Exatamente. Faz parte, né? Isso foi uma discussão muito boa, porque quando a gente começou a entrar nessas questões de simbolismo animal, a gente foi entender as espécies que eram carismáticas, espécies que a gente cresce culturalmente odiando, como, por exemplo, as cobras. Você nunca vê um vilão, um herói que o símbolo é uma cobra. De maneira nenhuma. Sim, o bandido sempre tem uma cobra tatuada no braço. Né? Você vai ver que o Voldemort e a Sonserina é uma cobra lá. A gente começa a odiar a cobra lá de Adão e Eva, tá entendendo? Sim. Então, isso é uma questão cultural muito forte. Mas qual é o meu primeiro impulso? Vou lascar a pedra na cabeça de uma cobra e vou matá-la. Mas ela tem um impacto ecológico. Então, quando os meus alunos começaram a ver isso, né, a discutir isso, e aí o Elidomar veio dar uma palestra para eles online com essas questões de super-heróis e tal. A palestra era 45 minutos, deu 2h30, os meus alunos lá, discutindo. Daqui a pouco, alguns pais dos meus alunos aparecendo na live, dizendo que já tinham assistido aquele anime quando eram guris e tal. Então, foi um processo muito gostoso de se viver com os alunos. Muito. E como é que foi, assim, o retorno dos alunos para toda essa situação aí, né, do projeto, do prêmio? Como é que foi o retorno deles? Em 2021, a gente ainda conseguiu voltar à escola nas aulas presenciais. Tivemos 2 meses de aula presencial antes do ano acabar. Então, quando nós retornamos, nós vimos o impacto, de fato, da aprendizagem que esse projeto teve sobre os meninos. Porque nós víamos que nós tínhamos diminuído o espaço que as aulas online tinham feito.
E, por exemplo, nós tínhamos alunos que não tinham acesso à internet, eles eram unicamente via atividade impressa, quinzenalmente eles iam pegar um kit de atividades. E como os colegas que tinham mais condições estavam em aulas online, produziram um material lúdico, o material produzido por esses alunos ajudou como um material que dinamizou o ensino de quem só tinha atividades impressas. Então, os meus alunos eles acabaram trabalhando em prol dos seus próprios colegas. Então, quando as coisas começaram a acontecer, eles ficaram cada vez mais empolgados, eles foram começando a ver e dizer, caramba, eu não pensei que isso teria um impacto, né? um reconhecimento tão grande. Quando a gente pensou na segunda parte do projeto, que foi a produção dos memes, eu vi que os meus alunos gostavam muito de Harry Potter. Então, eu dividi eles em 3 casas. A gente tinha a Planca, a Plancos, a Crotalos e a Iguana. Fizemos um chapéu seletor online, dividimos eles. Eles fundaram 3 perfis no Instagram e começaram a produzir memes sobre aquilo que era o conteúdo da escola. Então, essas páginas elas acabavam fazendo divulgação científica, produzindo memes que explicavam ciência e ecologia. A gente abriu uma votação popular porque nós fizemos uma cerimônia do Oscar, né, de premiação dessas casas. Assim como o Hogwarts tem a taça das casas no final do ano, nós fizemos o Oscar, né, para celebrar. E em 24 horas, esses meninos conseguiram 28 mil votos online. E é o dobro da população da cidade. E tinha pais votando, meu próprio pai estava no trabalho lá, votando para minha irmã e tal, essas coisas. Então, isso mostrou um impacto muito grande dos alunos. Hoje eles estão em outra escola, já no ensino médio, mas são líderes de turma, estão em integrais técnicas, em institutos federais, estão ingressos em grupos de pesquisa, eles pensam cientificamente, eles vão atrás do projeto. Esses dias, uma das alunas campeãs do Oscar, porque eles voltam como jurados, então estou desenvolvendo uma nova feira de ciências agora, que vai ser sexta-feira próxima, e daí os meus alunos, eles voltam, os vencedores voltam como jurados para a escola. E eles têm conversas com os atuais de uns anos, porque isso mostra o impacto das práticas sobre eles, entendeu? Então, é uma construção humana e interdisciplinar que é muito rica para eles. O meu aluno do 9º, ele já sai com uma cabeça e com uma base científica muito mais preparada para o médio. Então, ele não chega mais no médio achando que uma árvorezinha está aqui, uma raposa está aqui, e elas nunca vão ter conexões ecológicas. E a gente sabe que não é isso. Na natureza, o bater das asas das monarcas vão alterar a velocidade dos ventos do Pacífico na migração, por exemplo. Então, isso é um olhar muito mais construtivo para eles. Esse é o verdadeiro resultado do projeto que eu falo. Muito legal. Eu vou colocar, então, a parte da premiação ali, para o pessoal ver como é que foi. Quem será que vai viajar comigo? Todos são vencedores, todos representam a educação desse país. Parabéns a todos. Mas hoje nós temos um vencedor que é Linaldo de Oliveira, da Paraíba. Bem, né, super emocionante, né? Imagino que para ti deve ter sido, né, um momento ímpar, né? Então, assim, a minha pergunta sobre essa parte aí é como é que foi para ti receber esse prêmio melhor entre os melhores, né? E tu ficou surpreso? Tu achava que tu tinha a chance ou não? Para ti foi uma coisa totalmente assim, pegou de surpresa mesmo? E como é que foi essa repercussão aí, até na tua região aí, que tu mesmo falou que é um município pequeno, né? Pô, né, o professor aqui da nossa região, que é daqui, recebeu o prêmio máximo aí de educador, né, do ano 2022. Como é que foi essa repercussão aí? Foi inexplicável o que eu senti no momento, porque assim que eu cheguei no hotel na segunda-feira, eu encontrei profissionais
brilhante, né? Eu estava entre os 10 melhores do Brasil naquele ano. Então, eu tinha professores ali que tinham mais anos de carreira do que eu mesmo tenho de vida, né? Uma das campeãs, a professora Rosinha, uma pessoa incrível, encantadora demais, ela tinha 36 anos de sala de aula. Então, quando ela começou a me contar das experiências, eu disse, caramba, obrigado, cheguei até aqui. Mas foi... Então, eu conversava com a Francilda, que é outra educadora, muito amiga minha, com o João Paulo, que inclusive já tinha ganho esse prêmio anteriormente, e eu dizia, não, é impossível que eu ganhe, porque eu tenho metade da metade, não, eu tenho 10 anos a menos que vocês em idade, quando Mas, Linaldo, vi... eu acho que isso foi bom até para mostrar para as pessoas que não é a questão, não é a idade, o tempo de experiência que influencia, porque senão as pessoas pensam assim, não, eu nem vou me inscrever porque Isso eu sou mesmo. muito velho ou eu sou muito novo, né? Não, é pelo trabalho realizado. Então, eu acho que é muito bom isso, né? Mostrar que não tem essa questão aí, né? Exatamente. Não tem essa questão de idade e tudo mais. E daí, quando nós fizemos as defesas e tudo mais, o meu trabalho falava de Pokémons, né? Então, uma das perguntas da banca, que eu me lembro muito bem de um dos jurados avaliadores, o cara era emérito da USP, um currículo invejável e tudo mais, e aí ele olhou e fez, e para mim, que não consumo Pokémons, como o seu trabalho chegaria? Então, assim, para aquele monstro que me perguntava na hora, eu disse, sim, sabe? Porque realmente, mas o que do meu trabalho não eram os Pokémons, porque os Pokémons eles foram um produto de uma metodologia que qualquer pessoa poderia aplicar na sala de aula. Então, hoje eu estou desenvolvendo novamente esse projeto com a Flora. E eu já não vou usar mais Pokémons, porque os meus alunos atuais eles não consomem Pokémons. Então, a gente já vai trabalhar agora com a questão de remédios e vamos fazer um livro de receitas com remédios tradicionais que eles mesmos consomem. Então, o Pokémon ele foi um produto e não unicamente o que da questão. A questão foram as entrevistas, a interação e tudo mais. Então, era Lino o nome dele. Então, quando o Lino me fez essa pergunta, eu confesso que eu saí da sala um pouco abalado, porque eu fiz realmente Pokémons e tal. Então, nós defendemos, mas entre nós, os 10, o educador do ano ele sempre foi tratado como um prêmio a mais, entende? Todos nós, os 10, já éramos vencedores. Então, a gente não queria perder a beleza de viver tudo aquilo que a gente estava vivendo por uma tensão do que seria o educador do ano. Não menosprezando o prêmio, né? Porque educador do ano enfim. Sim, até eu não coloquei ali, Linaldo, até o fim, para não ficar muito longo, mas eu vi que no final tu fez questão, né, de juntar todos e mostrar que o prêmio era de todos, né? Porque esse foi o ambiente que os 10 viveram, que os 10 criaram, né? A Adriana, que foi quem nos recepcionou, a Mavis, que é a diretora executiva da Fundação Victor Schifter, elas nos deixaram completamente à vontade sobre isso, sobre essa questão. Então, foi uma surpresa imensa naquele momento. Quando eu escutei meu nome, eu baixei a cabeça assim para ver se de fato era o meu nome em si. E daí, quando eu voltei para minha cidade, nossa, isso foi... Não desfilou no carro de bombeiros. Não chegou a... Desfilei no carro de bombeiro. Nossa. Desfilou no carro de bombeiro. Eu falei brincando. Quando eu cheguei eu cheguei de madrugada, né, na minha cidade e tal. E a única coisa que eu pensava era, não, eu quero chegar no outro dia. Faltou esse vídeo, hein? Então tu tinha que ter me conseguido esse vídeo do desfile no carro de bombeiro. Eu disse, eu quero chegar rápido, quero ir para a escola, quero estar com os meus alunos, quero comemorar com eles. E daí, no outro dia, eu fui. Minha tia me ligou, pediu para me deixar ela em outro lugar, e eu fui. Normal, me arrumei para ir para a aula e tal. E a escola super tranquila.
desci para deixar minha tia e quando eu cheguei lá, tava o carro de bombeiros me esperando. E daí a emoção tomou conta. Quando eu Que cheguei na frente da loucura. escola, que os meus alunos estavam lá, a recepção do que foi, e assim, o impacto que teve para a vida deles, né, principalmente. Porque isso voltou os olhos para a educação de qualidade que nós já fazíamos na nossa cidade. Então, abriu portas profissionais para os alunos, para mim. E isso é muito gostoso. Por quê? Porque hoje os meus alunos, meus atuais alunos de 2022, eu chamo eles de geração 22, eles vieram muito mais motivados a superar a geração 21 que ganhou o lendário prêmio que a escola tem. Então, isso instiga, né? O exemplo instiga. O exemplo, né? Sabe que esse dia eu estive numa escola até para avaliar, eu fui convidado para avaliar os projetos dos alunos aqui em Esteio, no Rio Grande do Sul, né? E no dia colocaram um vídeo de um ex-aluno, que hoje tem doutorado lá numa determinada área, e o cara falando no vídeo, agradecendo a escola e tudo, e a mãe dele era professora na escola, então, assim, serve de incentivo para os outros, né? Hoje pensa assim, bom, o professor Linaldo, né, apareceu lá na televisão e tal, ganhou um prêmio máximo, aí, isso incentiva não só os alunos, mas como outros professores, né, que, pô, de uma cidadezinha do interior, lá da Paraíba, conseguiu chegar, né, nesse ponto, né? Esse é o grande ponto, né? A influência que se faz. Isso instiga tanto os meus colegas quanto também os meus alunos, que nós já tínhamos professores na minha escola que foram campeões do Educador Nota 10 do Instituto Alpargatas, que é uma instituição parceira, do qual eu também sou tricampeão. Ganhei, inclusive, também com esse projeto. E nós já tínhamos professores que eram premiados. Então, isso mostra a força que a educação que a gente faz na serviu nossa de exemplo, então, para ti também. Sim, claro que serviu sim. de exemplo para ti. Porque isso foi vendo que a gente pode sair da caixa, porque uma localização geográfica, porque nós somos um município pequeno, estamos no interior, não significa, né? Eu não estou geograficamente. Que interessante, né, Linaldo? Que às vezes a gente fala assim, né, que o pessimismo em determinado lugar, né, que às vezes as pessoas ficam reclamando, né? Não sei como é que é a questão salarial aí na Paraíba, mas aqui no Rio Grande do Sul é bem complicado, né? A questão dos professores, né? E às vezes eu, né, agora no momento não estou em sala de aula, mas fiquei 21 anos, né? E aí nas salas professores, as pessoas reclamando dos alunos, reclamando do salário, né? E aquilo vai contaminando negativamente, né? Em compensação, eu já vi outras escolas, que nem a tua que tu está citando, que é o contrário, que a escola tem uma vibe tão boa que vai, né, aquilo ali vai contaminando, mas no sentido positivo, né? Que vai cada um querendo fazer melhor e tal, e a escola tá sempre com o nome lá em cima, e todo mundo escuta falar na escola por causa dos projetos e tal. Então, assim, para ver como isso é importante, né? Sim. A gente vai vendo que uma vez uns alunos meus, a gente conversando e tal, porque assim, o bom de você trabalhar com esse tipo de projeto é que você tem tempo para, durante a sua produção, sentar com os alunos, conversar e ouvi-los, né? A gente trabalhando com metodologia STEAM, agora eu e a Aldrinha, que é a minha professora de matemática, e há 8 meses os meninos estão passando por um processo onde eles tiveram que simular a fundação de uma empresa, de uma marca, desenvolver um produto que passasse pelas fases de mercado, desenvolver um portfólio empresarial, tiveram aula de educação financeira e fiscal com a Aldrinha. Então, esse é um processo que eles estão há mais de 8 meses lá, quebrando a cabeça, está funcionando. E esse meio tempo é muito bom, porque a gente escuta muitas coisas dos alunos. Eu ria com eles hoje, estava na escola há poucas horas, e eu dizia que no início do ano, no pós-pandêmicos, eu tinha 6 nonos anos, que tinham preguiça até de pegar a caneta para escrever de novo. E hoje eu tenho 6 nonos anos que estão no final de semana e até feriados na escola para dar conta do negócio, estão ali porque querem, porque gostam. Então, a gente tem muito motivo para parar às vezes.
Mas se eu for colocar numa balança, como eu dizia a eles, eu achei muito mais motivos para permanecer professor do que para deixar. Né? A gente trabalha com vidas, como falava Paulo Freire. Então, isso é incrível, né? Ver um aluno que, como você citou no vídeo, que lá na frente lembre que parte do que ele é hoje é pelo exemplo de alguém que o formou e acreditou nele lá atrás. Isso é muito, 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 muito incrível. Eu conversava com uma das alunas que foram parte desse projeto campeão, e agora na nova escola ela falava de realidades e tudo mais, e ela olhou para mim e fez: como líder de turma hoje, eu preciso lutar dentro da minha nova escola para que eu não tenha uma qualidade de ensino menor do que a que eu tive aqui. É minha obrigação lutar para que eu tenha o mesmo nível de ensino que eu recebi. Então, isso é muito incrível, né? Isso é um sentimento de pertença. Quando o aluno se acostuma, né, com um determinado nível, ele passa para outra escola, se não seguir naquele mesmo nível, ele vai sentir bastante, né? Exatamente. Ô, Linaldo, eu vou colocar então a parte do teu discurso aí para te comentar um pouco, né? E a gente já vai para o encerramento, né? Parabéns, Linaldo. A palavra é sua. Posso retirar? Não esperava, né? Ele fez O microfone ficou um pouco baixo. Emoção pura. O momento de celebração e valorização da educação brasileira. Os 10 projetos aqui apresentados representam a diversidade de um Brasil que ainda continua castigado pela desigualdade social. Estes projetos não fecharam os olhos para a realidade. Os milhões de professores que aqui representamos se reinventaram nesse contexto de pandemia. Eles continuaram firmes no propósito de garantir o direito à educação de qualidade para seus alunos e enfrentaram os desafios de incluir, conectar e acolher. Esses professores não fizeram isso sozinhos. Eles trouxeram consigo suas equipes, suas famílias e suas comunidades. Eu queria terminar essa noite falando uma frase que Santa Teresa de Calcutá fala. O que nós fazemos é como uma gota no oceano. Mas sem esta gota, o oceano seria muito menor. Sem estas 10 gotas, o oceano que é a educação básica brasileira seria menor. A Victor Stivita e a todos vocês e aos meus conterrâneos, meu muito obrigado. Esse discurso estava planejado, já tinha sido elaborado. Imagino que cada um teve que fazer o discurso porque poderia ser chamado ali, né? Não. Na verdade, como o discurso ele precisaria resplandecer o pensamento dos 10. Então, momentos antes da premiação, nós 10 sentamos e os 10 educadores construíram um discurso que só seria lido pelo educador do ano, que nós não sabíamos quem era. Ah, tá. Então, legal. Mas nós achamos que seria necessário para isso, que o texto ele tivesse as 10 vozes que ali estavam, entende? Então, Sim. Nós fizemos essa construção porque nós não temos nenhum contato com os jurados. Para você ter noção, o envelope só é entregue na hora, diretamente nas mãos da Sandra. Então, os jurados saem em determinado momento da premiação, põem o resultado no envelope e daí é entregue. Então, a gente só sabe o educador do ano realmente naquele momento. E daí nós sentamos, fizemos o texto
e entregamos a diretora executiva, a MEPS, para que o Somente Educador do Ano lesse. Que legal, não, foi uma ideia boa, né? Foi uma ideia bem, bem legal mesmo. Eu queria te perguntar, mais ou menos tu já falou, mas assim, o que mudou para ti depois dessa premiação, assim, além de tu ter voltado no carro de bombeiros, né? O que mudou, assim, na escola, no dia a dia, na comunidade, nos projetos? O que mudou para ti, principalmente para os teus alunos, né? Primeiro de tudo, abriu muitas oportunidades, né? De visualização do meu trabalho, de abrir oportunidades para a escola, porque aí, de repente, a Iracy Rodrigues se tornou a escola do educador do ano. Então, várias entidades como a Nova Escola fizeram matérias conosco, então isso deu uma visibilidade muito grande ao trabalho que é realizado na escola. Nós temos uma parceria muito grande com a equipe gestora da escola, com o pessoal da Secretaria de Educação. São a galera que, de fato, trabalham, que influenciam verdadeiramente. Então, isso abriu portas sem precedentes. Os meus alunos foi muito bom, porque a nossa cidade ela ganhou um grupo de educadores Google, um GIG. Então, isso abriu portas para eles. Os meninos de 2022, eles têm muito mais estrutura e muito mais oportunidades para desenvolver a Feira de Ciência do que as gerações passadas tinham, porque a visualização que o prêmio deu é muito grande, muito grande. Para você ter noção, hoje, nós recebemos o convite essa semana de que um membro da Nova Escola vai estar na nossa Feira de Ciência. Então, isso é um reconhecimento para os nossos alunos. Hoje a gente vê, nós temos um aluno, eu e a Aldrinha, que está desenvolvendo um aplicativo para a nossa feira, que vai ser usado a nível municipal para trabalhar a recomposição de aprendizagem. Então, os alunos se tornaram mais empolgados em relação a isso. Eu rio porque aí eu só dou aula oitavos e nonos, então todos os sextos anos hoje contam os dias para chegar no oitavo e no nono, para poder ter aula com o professor que eles conhecem e tal. Sim. Então, isso é muito bom. Tá, mas Linaldo, assim, e para ti, começou assim, daqui a pouco começaram a te ligar, vem para cá para minha escola aqui, para escola, outra escola estadual, municipal, ou até uma escola particular, ou até para dar palestras, coisas assim, começou a aparecer esse tipo de coisa? Sim. Já fiz várias palestras com o Instituto Casa Grande, já fui convidado, participei de congressos, inclusive internacionais. Isso foi uma porta que o prêmio me abriu. Recebi convites para outras escolas, porém, a Iracy Rodrigues, ela mora no meu coração, então eu não tenho tido muito plano ultimamente de deixá-la. É uma escola que eu tenho um apreço, inclusive emocional também, né? Foi a escola que me formou. Eu trabalho com os professores que me formaram. A secretária de Educação da minha cidade, ela foi minha professora de português, a minha coordenadora pedagógica me alfabetizou, minha primeira professora na vida. Então, é um lugar em que eu me sinto muito confortável para trabalhar, para estimular a minha criatividade. Então, isso é muito bom. A Nova Escola, claro, parceiros sempre. Já participei de inúmeras matérias, inúmeros outros trabalhos, o Porvir. Então, nós conseguimos, com o Instituto Alpargatas, a parceria necessária para publicarmos o livro dos meninos, uma versão impressa dos Pokémons, onde as escolas vão ter acesso a esse material para estudar com coisas mais contextualizadas com a cultura local. Então, tudo isso veio através do prêmio, né? E é um reconhecimento incrível de verdade. Linaldo, não sei, eu ia te perguntar se tu não conhece, porque eu acho que tu assim, tu tem o perfil que se encaixa bem. Se tu conhece a RBAC, a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa? Não. Dá uma pesquisada, eu acho que tu tem, porque aqui o Rio Grande do Sul,
não só tem um grupo formado por pessoas, não só professores, né, na região de Porto Alegre, mas como também a SEDUC estadual também fez uma parceria com a RBAC, né? Então tem várias escolas participando e tal. É algo que é interessante, que está em todo o Brasil agora. O estado do Rio Grande do Sul foi o primeiro a entrar, mas agora tem outras secretarias de outros estados entrando, né? Então, e não precisa necessariamente ser através da secretaria, pode ser até o professor mesmo, individualmente entrar. Eles têm um site e tal. Estou fazendo uma propaganda que eu até nem tenho relação direta com eles aí, mas é que é algo bem interessante e eu acho que se encaixa bem com o teu perfil. Então, se tu tiver interesse, dá uma pesquisada aí para te ver, que é bem legal. Eu vou, por fim aqui, eu vou só mostrar a tua rede social. Eu vi que é mais particular, mas tem alguma coisa também da premiação e tal, né? Sim.